volta com a notícia de frente. Agora são 6 horas e 42 minutos. Vamos voltar aqui a conversar com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer agora informações para a gente sobre um senador que é cotado para assumir a liderança do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Conta mais essa para nós, Oliveira, com você. É verdade, meu caro Porto, é verdade. O senador que está cotado, inclusive, para assumir essa liderança, segundo que foi divulgado pelo site Gazeta Digital, é o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, do Partido Liberal, o PL. Ele, inclusive, o cargo está vago desde o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, deixou a liderança após perder uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União, TCU, no mês de dezembro do ano passado. Segundo foi apurado, além de Wellington, são cotados nomes como Marcos Rogério do DEM de Rondônia, Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, Jorginho Melo do PCC de Santa Catarina, entre outros nomes. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro tome uma decisão até o início do mês que vem, ou seja, fevereiro. O líder do governo no Senado tem como função ajudar na articulação com os parlamentares para que os projetos sejam aprovados conforme a determinação ou desejo do presidente, além de tentar minimizar as críticas feitas pela oposição. Por isso, é necessário que o político tenha um bom trânsito entre os colegas, né? Aquela história, líder do governo, ele vai ter duas funções, soldado e bombeiro. Deu para entender, né, Porto? Agora vamos aguardar para ver se realmente o Wellington Fagundes, que vem ainda decidindo sobre a sua candidatura, se vai sair o Senado, se vai sair o governo do Estado, vai assumir esse cargo importante lá em Brasília. Voltamos com você, Porto. Olha, bom dia a todos. Boas férias, né, Porto? Eu volto daqui 30 dias. Foi um prazer estar com vocês. É verdade, Oliveira. Oliveira está de férias hoje. Boas férias, meu caro. Um bom descanso para você. Aproveite bem. Um abraço. Aproveita aí, Oliveira. Um abraço para ele. Olha, Oliveira disse bem nessa história aí do Wellington, né? Ou seja, mas ele conseguia aí essa liderança do Senado, do governo, Daniel, é um empurrãozinho e tanto, né? Para um ano eleitoral. Não surpreende essa possibilidade, já que o senador foi um dos que mais se articulou para que o presidente Jair Bolsonaro se filiasse ao PL. Ele esteve realmente numa posição de protagonismo ali, realizaram inclusive jantares e tudo mais, e o Wellington Fagundes esteve aí sempre negociando para que o Bolsonaro se filiasse ao PL, né, e encampasse aí a reeleição. A função de líder no Senado seria muito interessante politicamente para o Wellington, mas aquilo que a gente já tem conversado há algum tempo aqui nesse programa também, o Wellington Fagundes é uma pessoa, é um político governista, né? Por isso que eu disse que não me surpreende, não é novidade alguma essa possibilidade, porque ele realmente veste a camisa, né, do governo que está, o governo atual, e ele vai certamente cumprir, se ele for o escolhido, vai cumprir essa função com muito afinco, né, já que ele já fez isso, inclusive em relação aos governos do PT, que ele foi coordenador de campanha da ex-presidente Dilma aqui em Mato Grosso. Então, com certeza, o Wellington está imbuído aí, está pronto para assumir essa função, caso o Bolsonaro assim o escolha. Kleber, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro em ter aí o Wellington Fagundes, né, o senador mato-grossense, como líder no Senado, contraria um pouco da realidade do que ele vive aqui no Estado, porque você mesmo já analisou isso, já comentou, existe uma ala de apoiadores, né, do presidente aqui, que não é muito favorável, né, até essa candidatura de Wellington com o apoio do presidente Bolsonaro. Eu falo a candidatura independente do cargo esse ano para Mato Grosso. Ou seja, é uma espécie de passaporte para ele também, de ter aí esse apoio do presidente, caso seja candidato independente do Senado ou até o governo do Estado? Porto, eu acho que o senador Wellington tem as credenciais para ser um bom líder. Aliás, é uma característica natural dele, a conciliação, né? Você dificilmente viu até hoje o senador Wellington em bola dividida, numa posição mais radicalizada contra quem quer que seja. Muita experiência de Senado também, né? Tem experiência.
Agora, eu acho pouco provável que ele seja o líder, porque a prioridade para ele esse ano é a candidatura, né? Então, não sei se isso exige para você assumir essa... Não, mas líder de um governo polêmico como é o do presidente Jair Bolsonaro, e que tem exatamente no Senado uma resistência maior do que tem na Câmara, um líder de meio expediente. Aí tem que ser dedicação integral. E aí, para isso, de preferência, imagino que um senador que não seja candidato. Ah, mas tem senador que não vai ser candidato à reeleição? Tem. O Jaime, por exemplo, não é. Aliás, 1/3 só do Senado é que vai ser renovado este ano, ou seja, 2/3 não irão. São mandatos que ainda estão pela metade. Acho que isso é mais um factoide aí que a própria assessoria do senador se aproveita para colocá-lo em evidência e tentar exatamente criar uma conexão dele com essa ala mais reticente dos bolsonaristas locais. Diz, olha, o cara está de bem com o presidente, pode até ser o líder dele lá, e vocês Sim. aqui, com essa resistência, vamos largar de besteira. Ou seja, conta muito, né? Ele tenta, é uma aposta, né? Não sei se... Porque é o seguinte, com gente muito radicalizada, a lógica e o bom senso são coisas que não passam longe, né? A gente está falando aqui agora, a gente abriu o programa hoje falando dessa coisa das radicalizações, que elas, quando se aferram a questões ideológicas, a visões específicas do processo, não é... A gente nunca sabe o que vai colar, o que não vai, né? Em relação a esses outros nomes que foram citados, além do senador Wellington, eu creio, na minha opinião, que um outro senador que tem mais a simpatia, o agrado do presidente é o senador Marcos Rogério de Rondônia, do DEM, que fez ali um papel importante na CPI, né, da pandemia. Ele defendeu com unhas e dentes ali, se exaltou, ele botava o dedo na cara das pessoas para defender o presidente. Na minha opinião, o Bolsonaro tem um pouco mais de simpatia pelo Marcos Rogério. Matou a pau, Daniel, até porque isso aí, o Wellington seria o que o Porto outro dia levantou aqui, um bolsonarista moderado. Marcos Rogério não é. Não existe bolsonarista moderado. Mas que tem bolsonarista independente também. Então, cara, tem. Né? A gente escuta de tudo. É que né? politicamente, assim, é aquele ponto que é característico do bolsonarismo, como é muito característico também do lulismo, né? Não Os caras tem. que são apaixonados não pelo tem Lula. moderado. Existe aí uma certa radicalização, né? Ou seja, quem é lulista, por exemplo, não enxerga nada ao redor. Ou seja, ele vê ali o Lula uma figura que está acima de qualquer situação, continua, né? Do bolsonarismo tem isso também. Mas é claro que eu acredito, não sei se moderado, Kleber, mas com o passar do tempo agora, muitos bolsonaristas estão revendo essa questão política, inclusive, porque ideologia por ideologia não basta, né? Você precisa de poder, você precisa de eleição, você precisa de se manter no cargo, né? E aquela história, você tem que ouvir o que a população está pensando, né? Não adianta só defender uma ideia aí e não evoluir quanto a isso, né? Eu acho que muitos bolsonaristas, a gente falando politicamente nessa visão, né, mais conservadora, vem evoluindo quanto a isso, sem abrir mão de alguns conceitos, mas ouvindo mais as pessoas para manter um projeto político. Um dos destaques do jornal A Gazeta hoje, o MBL, aquele Movimento Brasil Livre, um movimento de direita que estava no núcleo do bolsonarismo no começo, desde a eleição até o primeiro ano, ontem já está aderindo, anunciou adesão ao Moro, né? Então você tem muita defecção nesse bloco bolsonarista. E tem uma coisa, porque é importante destacar, tem muita gente que não é bolsonarista coisa nenhuma, que tentou pegar carona nas bandeiras para ver se conseguia uns cliques e ver se conseguia ativar um pouco, se conectar com esse público, mas que não é genuinamente bolsonarista. Então as máscaras desses também começam a cair, né? Eu vejo gente assim que tinha, inclusive, tem um passado de atuação na esquerda, progressista, ou no oposto do que hoje eles estão pregando. E aí o bolsonarista também já fica assim desconfiado. Mas peraí, eu não vi esse rapaz, não estava lá no 7 de setembro, não estava no movimento dos caminhoneiros. Onde é que estava esse rapaz? Ah, estava lá no palanque da Dilma, do Lula, do PT. Então, você não, você vira casaca, é infiltrado, né? E isso é um pouco do que acontece com o próprio senador Wellington. Acontece um pouco disso com ele, né? Agora, vamos ver, né? Isso deve sair o porque plano, muitos Daniel. políticos, como o Kleber citou,
embarcaram nessa onda. Foi uma avalanche bolsonarista, principalmente na campanha de 2018, foi muito forte, realmente. E teve políticos, não só aqui em Mato Grosso, como em outros estados, que se elegeram só por se posicionar a favor do candidato. Foi na onda, naquela né? época, foi na onda. Né? E vestiu o verde e amarelo e tudo mais, e não precisa nem falar muita coisa, e conseguiram ser eleitos. Mas aí, com o decorrer do mandato dele, foram se distanciando do presidente. Agora o Moro também é um nome nesse espectro da direita, né? Encampando a questão da Lava Jato, e muita gente está pulando de lado aí para essa suposta terceira via. Vamos para algumas participações dos amigos telespectadores aqui. Bom dia, bancada. Acho que vocês petistas, olha, Já começou assim. tem que parar de falar que as bolhas dos bolsonaristas estão contra a vacina. Esse programa chega a ser sem graça com esses comentários desnecessários. Sou Bolsonaro de coração e tomei a vacina e sou a favor que todos tomem. A Terezinha. Terezinha, muito obrigado, né? Que bom se todo mundo fosse igual a você, Parabéns, né, Terezinha? Terezinha. Pensasse assim. O que a gente fala aqui, Terezinha, é justamente de uma galera aí que não quer tomar vacina e também quer atrapalhar quem gostaria de tomar, Terezinha. É o nosso desafio, né? Mas parabéns pela sua postura. Olha, bom dia, bancada. Olha, o ônibus que tem que ser fiscalizados, muito lotados desde as primeiras horas, estão sem controle, infectando mesmo, né? Em relação às máscaras, com máscaras, né, o povo não se respeitam. É o Santos lá do CPA. Santos, é uma coisa que nós sempre batemos nessa história toda, né, do transporte coletivo, que é um grande disseminador, infelizmente, da Covid-19, porque houveram várias conversas, questionamentos e cobranças, né, para aumentar o número da frota de ônibus, para aumentar aí horários, por exemplo, e o que a gente vê, Daniel e Kleber, é que desde o início da pandemia até agora houve aí algumas pequenas mudanças, mas, ou seja, as pessoas têm que trabalhar, têm que sair. Tem que sair, tem que trabalhar, não tem Exatamente, jeito, né? E o que percebemos é que o transporte público está sempre lotado, abarrotado. E aí aquela história, né, que você colocou aqui em relação à máscara. Quem vai usar o transporte, já que não tem esse atendimento devido e cabível, se proteja, use máscara, né, e tente ao máximo se proteger dessa história toda do vírus, porque não é só o vírus da Covid, né? Nós temos a gripe também, que é disseminada de uma forma muito rápida. Valia até aquela sugestão que algumas pessoas já fizeram de o poder público, a prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande, pelo menos em alguns terminais, em alguns locais, manter ali um serviço de entrega, distribuição de máscara mesmo, né? Sim. De álcool em gel, porque tem gente que ou deixou em casa, ou esqueceu, mas precisa trabalhar e tem que entrar no ônibus e seguir o caminho. Mas realmente seria interessante se a ideia fosse aplicada. E virou uma guerra também essa história da máscara no ônibus, né? Porque o pessoal não usa, tem um pessoal aí que não usa, que não aceita, que não pode ser cobrado, porque é o direito dele andar sem máscara, mesmo tendo aí uma série de questões. Aí a gente volta a falar daquela história do direito individual e do direito coletivo, né, de preservação à saúde e à vida. É um desafio, é uma polêmica isso, desnecessária, inclusive, nós estamos falando da vida. Porto, Pois não. receba aqui uma informação do pastor Vitório Galli, que é, para mim, o bolsonarista mais legítimo, autêntico de Mato Grosso. Aliás, já falei aqui, vou falar na sua presença. Ele fala com o presidente praticamente todo dia. Eles têm uma relação muito direta. Todo dia. Ele foi essa semana, a Rondonópolis, fez e ele faz uns vídeos selfies, né? Liga, põe o presidente para falar com as pessoas, lá com a direção da Santa Casa de Rondonópolis, né? E ele manda aqui uma informação confirmando aqui o palpite do Daniel Petengil, que o novo líder de Bolsonaro no Senado será Marcos Rogério. Aí, Daniel, tá sintonizado, sabe tudo do universo bolsonarista. E justiça seja feita, igual a Terezinha, o pastor Vitório Galli é defensor do presidente, é amigo do presidente e também defende a vacina. Já se vacinou as 2 vezes. Pois é. Né? Então, assim, de fato, a bolha antivacina nem todos os bolsonaristas são antivacina. Isso Exato. é verdade. E Graças a Deus. sim, essas pessoas, é importante elas emitirem a opinião delas, porque fica nessa história, né, o que nós percebemos também, gente, que na realidade a maioria dos negacionistas de vacinas, que fica inventando uma série de situações,
É aquela história. Não quer tomar vacina? Não tome vacina. Assuma os riscos, opções que você tem. Agora, não tomar vacina e continuar falando mal da vacina, negando que a doença é grave, e ainda zombando de quem toma vacina, aí não dá, né, gente? O mesmo respeito que você quer e gostaria de receber é o que deve ser devolvido para quem toma vacina, que, aliás, é a maioria das pessoas. Aí sempre aquela história, a maioria está errada e só uma minoria que está certa? Ou seja, vamos discutir a questão de direitos, né, e vontades, ok, mas cada um tem que assumir o ônus disso também. Bom dia, qual a porcentagem dos tais assintomáticos que vocês afirmam existir? Assintomático não é menos que uma gripezinha? Vacina imunizante ou uma vitamina? Essa aí parece que não imuniza, só deixa o paciente mais forte para a força não se agravar. Me prova publicamente com provas científicas que eu estou enganado. Ezequias do São Mateus de Várzea Grande. Ezequias, você faz alguns questionamentos aqui, amigo, sobre essa questão do assintomático. O assintomático, né, o que os médicos, né, pesquisadores colocam até agora, é aquela pessoa que está com o vírus da Covid, o coronavírus, né, foi infectado e que, no entanto, não apresenta nenhum sintoma característico da doença. Vamos fazer uma relação a um vírus muito conhecido já, que é o vírus HIV, da AIDS. Muita gente vive com esse vírus no Brasil, né? Graças a um programa de saúde pública, inclusive, que é do coquetel, da medicação. A pessoa vive 20, 30, vive para o resto da vida dela com um vírus no organismo e é assintomático. Ele não vai desenvolver a AIDS, não vai desenvolver a doença. Assim, no caso dos assintomáticos da Covid, a pessoa está com o vírus, mas os efeitos do vírus, os sintomas, não foram manifestados, ou seja, a pessoa conseguiu passar pelo vírus, né, o período dele, sem nenhum problema. Isso é assintomático, pelo que falam os especialistas. Né? Mas contamina os outros. Né? Sim, ele continua com o vírus, essa é a história. E a vacina, ela não vai eliminar o vírus, na realidade, ela vai fazer com que realmente o teu organismo tenha, não é uma vitamina, é uma defesa. O seu organismo tem aí anticorpos para combater os efeitos do vírus, né? Tá bom, Ezequias? Mas olha, procura um médico para você conversar sobre isso, que é bacana. Também, tá? assim, reza muito para você não pegar, porque se você pegar, meu amigo, dependendo do seu organismo, da sua imunidade, vai ser um processo complicado, que é o caso, né? Pessoa assintomática é um risco maior até, como não vacinado, porque caso ele esteja com o vírus, ele é um agente transmissor incontrolável, porque ninguém sabe. E ele acha que não, como eu não desenvolvo nenhum sintoma, eu também não transmite. E aí você pode contaminar uma pessoa que não tem o mesmo sistema imunológico seu, e essa pessoa pode virar óbito, pode morrer. Então você passa a ser uma arma contra as pessoas que têm um organismo mais frágil. E a vacina te protege, né? Evita que você vá para a UTI e que você morra, principalmente, né? Ou seja, não é nada agradável, Ezequiel, descobrir na prática como é que funciona esse vírus. Deus me livre. Rezar por você, Ezequias, você não pegar e não precisar passar por esse teste, né? Então, gente, olha, bancada, o que tem a ver cartão de vacinação com aglomeração? Quem está vacinado está com Covid-19 também. O que vocês devem bater duro aí é para as pessoas não se aglomerarem. Vocês estão muito brandos acerca disso. Bom, se a gente bater mais duro aqui, a gente já está apanhando aqui por falar de vacina, imagina, né? Mas é a nossa missão, né? Bater mais duro. A gente apanha mesmo e a nossa defesa é pela vida, pela saúde, pelo direito de todos. E a única saída que nós temos até o momento, a mais segura e que salva vidas é a vacina. Nós não temos outro processo, não. E não aglomerar, não ao carnaval, Exatamente. Não aos réveillons, Olha não que foi dito desde o ano passado. Olha o show da Joelma, né? Réveillon na Chapada. Melhor não sair de casa nesse momento. Tem gente aí querendo já ir pro carnaval, ou seja, não tá fácil não. Bom dia, bancada, já falei, bora, tem jogos fim de semana para lotar os estádios, Covid a gente vê depois. Achar que tomaram a vacina e já estavam imunizados, dá nisso. Não respeitam esse vírus assassino, né? Deu no que deu. Terceira onda, a opinião do Ivan. Ivan, aquela história, né? É claro que existe um outro lado do ser humano, do brasileiro, né? Desesperado para tentar uma normalidade, sair, né, dessa redoma que nós ficamos em relação ao vírus, mas não é desse jeito, né?
temos que ter aí Citou muita o futebol, calma, né? vai voltar, né, o calendário agora, Sim. início do campeonato mato-grossense também, campeonato paulista, campeonato carioca, começa agora. Mas aqui, pelo menos aqui em outras arenas, é exigido sim o comprovante vacinal antes do torcedor ingressar na arena esportiva. Olha, quanto a fazer a vacina, precisa leis mais severas, né? Não está vacinado, não entra em lugar algum. Eu estou ansioso pela 4ª dose para manter vivo. Parabéns aí ao amigo que pensa dessa forma e tem a vacina como um grande aliado. Mais uma mensagem aqui. Aqui mais de política, né? Bom dia, bancada. O Centrão pede para Bolsonaro mudar a retórica nas lives a respeito dele ir contra a vacina. Será que ele pode mudar esse negacionismo? É o Beto Amorim do Quilombo. Obrigado pela participação, Beto, sempre com a gente aqui. Em tempo, né? Ou ele acredita que essa bolha vai levá-lo para o segundo turno? E aí, Kleber? Olha, é difícil prever, porque a bolha não leva. A bolha não é suficiente para levar o presidente ou qualquer outra pessoa, porque a bolha é de 20% no máximo. 20% não é suficiente, não são suficientes para levar um candidato ao segundo turno. A menos que a gente tivesse aí 5 candidatos assim, muito equilibrados, cabeça a cabeça, e aí o mais votado ia ter 28 e o segundo 20, né? E os outros todos nessa parte de 19. Distanciamento maior, né? Não é o caso. Vai depender da terceira via, se ela decola ou não. Né? Mas assim, exatamente, dependeria dela, mas mesmo assim com 20% não existe registro na história das eleições do mundo. Alguém ir para o segundo turno com 20% dos votos, né? É muito pouco. E no caso específico do Brasil, o movimento do presidente na virada do ano para cá é ao contrário disso que o Beto está aí examinando. É de aumentar a radicalização para não deixar diminuir essa bolha. Porque a impressão que eles têm, e deve ter dados lá, eles estão avaliando isso com um olho no campo, outro na tabela do campeonato, é que desde que ele distensionou esse debate de setembro para cá, que a bolha vem encolhendo, né? Então, talvez seja o caso de reativar essa... Pois é, mas para garantir esses 20%. Para garantir os 20 pelo menos. Como é que fica a relação com o Centrão? Porque o Centrão hoje é uma base de apoio muito forte. Na realidade, assim, os principais ministros hoje do governo, né, tirando o Paulo Guedes, da Casa Civil, ou seja, é do Centrão. Eu vejo que com essa relação a essa questão da vacina, o Centrão está recomendando, né, essa mudança de comportamento, mas, na minha opinião, o presidente não vai acatar. Fugir às origens dele, né? Porto, é o seguinte, o parlamentar, para o deputado federal, que vai ter que passar, e nesse caso são 100% deles, os que não forem candidatos a outros cargos ou desistirem da política, vão ter que renovar os mandatos na urna esse ano. Os deputados estaduais, a mesma coisa, e 1/3 do Senado, a mesma coisa, além dos governadores. Se esse cara, para esses caras, para esses indivíduos, para esses agentes políticos, a eleição mais importante é a dele. Primeiro a dele, depois a do governador. No caso do deputado estadual, primeiro a dele é mais importante, aí depois vem os outros, né? Porque para ele não adianta nada se ele eleger todo mundo e ele não for eleito, ele não vai estar lá. E esse tipo de político ideológico tem pouquíssimos hoje, inclusive nos partidos de esquerda. Antigamente tinha, não vou precisar. Eu lembro que em 1990, o procurador de justiça Luiz Esteves Scaloppi, ele foi candidato a governador para garantir que o partido dele o que era o PT, tivesse nenhuma pretensão de se eleger, né? O Bonilha foi candidato pelo MDB também naquela época. Para fazer bancada. Mas aí é que está por uma questão política, ideológica, porque os militantes, primeiro que eles eram militantes, então eles tinham um compromisso com o coletivo, com o partido. Hoje isso está extinto, não existe mais, são raros, mesmo no PT. Então, se esse agente político, na hora que ele for pedir voto, se ele começar a perceber que essa bandeira bolsonarista tira voto dele, aí ele recua, ele abandona a bandeira, que é o que a gente falava agora há pouco, né? Quem são os verdadeiros bolsonaristas? Até porque tanta gente aderiu a essa lagoa do bolsonarismo que não tem peixe para todo mundo.
Não tem peixe para todo mundo. Mas, Kleber, não falta uma coesão, porque até pouco tempo existia aí, digamos, uma linha muito bem definida dessa questão dos bolsonaristas, né? Agora, como você disse, hoje nós já estamos vendo aí gente que pulou fora, né? Pulou do barco aí, foi pro Moro, né? O crescimento, aliás, não é nem chega a ser um crescimento, mas tem um percentual que o Moro já rebanhou aí, que é expressivo, e a gente sabe que a grande maioria é do bolsonarismo. Tá tirando não dele. é dos petistas, não é do povo lá do Lula, né? O Lula também está costurando coisas absurdas aí para se viabilizar candidato, né, com o PSDB, ou seja, já tem várias discussões. Ideologia que é bom é isso que você está colocando, né? Eu quero me garantir. Né? Não vai ficar se mantendo aí. Salvar a mas, própria pele. Né? No que eu acredito, no meu perfil. Na realidade, é o poder pelo poder. Né? Então, você acha que isso vai ser mais depurado nessa eleição agora? Ou seja, essa ideia de que, né, tem aí um conservadorismo, né, porque eu falo político, porque conservador o brasileiro sempre foi de alguma maneira, a grande maioria, mas politicamente falando, de alguns valores aí que sempre foram ressaltados pelo presidente Bolsonaro, né, como também a esquerda sempre tem alguns valores ressaltados, isso vai ter que ser revisto. Você toca num ponto assim, interessantíssimo do ponto de vista conceitual, inclusive. A diferença básica entre o progressista e o conservador é que o progressista sempre tem uma expectativa de que no futuro as coisas vão ser melhores, né? Então ele pensa no amanhã. O conservador não. O conservador pensa o seguinte, que no passado era melhor do que hoje. E isso tem um problema geracional. Na medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando mais refratárias ao futuro. Até porque elas não têm mais muito futuro. Né? Chega pessoas assim da minha idade para frente, tem mais passado que futuro. Você ainda está novinho, o Daniel ainda é baby, né? Baby saúde. Mas eu tenho 52. Hoje ele tá bonzinho. Eu tenho 52, eu já tenho mais passado do que futuro. Então, o conservador é sempre isso. Ele tenta voltar a um ponto do passado em que ele achava que as coisas estavam melhores do que estão hoje ou do que estarão amanhã. Por isso que, de certo sentido, essa onda conservadora ela encontra respaldo em escala planetária e isso independe de... É um movimento mundial. Independe de faixa etária, aliás, independe de faixa de renda, de classe social, de escolaridade, porque é uma questão mais geracional, depende muito de faixa etária. Né? Então o conservadorismo se apoia aí. O problema da eleição é que algumas bandeiras, a gente acabou de discutir isso hoje aqui, e foi importante a participação da Terezinha nesse sentido para mostrar o seguinte, que mesmo os bolsonaristas podem se vacinar. Que não é assim, para ser bolsonarista não precisa ser antivacina. Na realidade, né? Eu acredito que a maioria já se vacinou, Kleber. É uma pequena parcela isso aí, eu concordo. Que fica aí ruidosa, falando um monte de coisa. Mas a maioria bolsonarista já recebeu as doses da vacina, está imunizada e segue tudo bem. E aí o seguinte, essa lagoa, vou mudar o nome de bolha, porque tem gente chateada, a Terezinha mesmo chateada com bolha. Então vamos imaginar que é uma lagoa, que cada candidato vai pescar na lagoa, né? Nessa lagoa aqui, que os bolsonaristas estão pescando, ela tem uma quantidade aí de 20% dos peixes do eleitorado, vamos dizer assim, que se for para 1, 2, 3 candidatos proporcionais pescarem, tem peixe para todo mundo e não sobra. Mas se vier 100 pescar aqui, vai faltar peixe. Não vai dar, vai começar a enroscar anzol, né? Linhada, para quem é acostumado a pescar vai entender. Por isso que muita gente começa a sair dessa lagoa. Fala, não, aí não adianta eu ir, porque, por exemplo, os antivacina, não adianta ser só bolsonarista. Se ele for evangélico, já é uma vantagem a mais. Aí isso que é melhor. Que é os públicos mais radicalizados. A pesquisa do Datafolha, que nós mencionamos ontem, diz isso. Né? Então, assim, as pessoas começam a mudar. Não, peraí, que aqui nessa lagoa tá muito embaçado, eu vou pescar em outro lugar, para ter alguma chance de se reeleger. Então, isso acontece muito agora. Essa manifestação da Terezinha também é interessante para o bolsonarismo, que mostra que existe o bolsonarista que não está exatamente nessa bolha extremista e radical. Né? Existem pessoas que continuam apoiando o presidente, mas que, em tese, não estão nesses 20%. Então, ele pode ter aí uma margem um pouco maior, né, do eleitorado, essas pessoas que se vacinam, que não têm ideias tão radicais, tão extremas, mas que continuam apoiando o presidente. Aí explica-se um pouco o comportamento do Centrão, porque que o Centrão já está com mais cautela, porque se for fechar muito, Centrão é muita gente, não cabe nessa lagoa. Okay. Vamos para mais um intervalo aqui na Notícia de Frente.
e já voltamos mais falando sobre isso e a sua participação pelo nosso WhatsApp. O viaduto, né? Murilo Domingos, né? Ali na Avenida Beira Rio, que dá acesso também a Sérgio Mota em Várzea Grande, 7 horas e 11 minutos.